TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, iniciamos agora o programa Janela do Céu. Que Cristo possa abençoar a todos e possamos ter o nosso coração grato diante de Deus e começarmos todos, irmãos, a buscarmos a realidade de Cristo aos nossos corações. O Senhor falou que esse ano é o ano da realidade espiritual, que o Senhor quer fluir através de nós e que cada um possa buscar isso do Senhor, buscando através da palavra, dos louvores, das orações, nos aproximando cada vez mais do Senhor, para que Ele venha tomar os nossos corações e possa agir e fluir através de nós, né? Porque é isso que Deus quer, é isso que o Senhor, por isso que Deus nos comprou e Ele tem esse plano, esse propósito com a vida de todos nós, né? Que todos possamos estar buscando isso diariamente nas nossas vidas, para que possamos ter essa intimidade cada vez mais com Cristo e deixar que Ele nos use como sua ferramenta. E hoje eu gostaria de convidar a todos a abrir as suas Bíblias, iniciarmos, com um versículo que está no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, que é um versículo que mexe bastante conosco, que toca o nosso coração e que faz abrir os nossos olhos de que o Senhor ele está muito próximo, né? E ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Que todos possamos nos aproximar do Senhor, porque Ele está sempre próximo para receber a nossa confissão de pecados, para receber nosso coração quebrantado, para que possamos estar mais próximo de Deus e fluir aquilo que Ele quer. Amém, irmãos? Então, hoje nós temos aqui como nossa convidada uma irmã que já faz muitos anos que está na vida da igreja, teve o seu início lá naquele tempo que a gente ouve nas ministrações, do cinema. Provavelmente você já deve ter ouvido no tempo da fita cassete. E é uma irmã que nasceu naquele tempo, e está firme no Senhor até hoje, buscando, assim como todos nós, a glorificação, E hoje nós estamos aqui com a presença da irmã Andréia Ourives, da cidade de Santa Maria, Ela é a esposa do presbítero, nosso irmão que está lá buscando o Senhor e comandando, junto pela unção do Espírito, a vontade do Senhor naquela cidade. Tudo bem, irmã Andréia? Oi, irmãos, boa noite. Tudo bem, graças a Deus, com o Senhor, Amém. Que bênção, assim, você poder compartilhar conosco as experiências com Cristo, que com certeza são muito ricas, E que já faz bastante tempo, mas é bom lembrar, porque o Senhor traz à memória tantas coisas, tantas lembranças, e renova a nossa fé. Eu gostaria que você compartilhasse conosco como foi que Deus resgatou a ti, a tua família, o que você estava vivendo naquele momento, que geralmente Deus nos traz e a gente está passando por alguma necessidade, que você possa compartilhar conosco. Amém, irmã. O Senhor nos resgatou num momento, assim, muito crítico, do nosso casamento, assim. O Senhor nos encontrou naquele momento ali. Na verdade, já estava tudo preparado, Porque a gente é muito duro, então o Senhor já tinha preparado todas as coisas para nos alcançar naquele momento, assim, que a gente já está cansado de tudo, Tu já buscou em todos os lugares a solução para as dificuldades, para os problemas, e nada se resolve, Tu busca, e quando tu não aguenta mais de tão cansado, Aí o Senhor, Ele envia lá os seus, para que a gente fosse alcançado naquele momento, assim, de grande dificuldade no casamento, dificuldade financeira. A gente já tinha um filho, o Júnior na época tinha 4 anos, então foi um momento, assim, muito crítico. A gente estava se separando, o financeiro estava indo por água abaixo, não tinha mais como a gente segurar. A gente tinha um comércio na cidade
e já estava tudo perdido, né? Já Sim. não tinha mais solução para nada, assim. E no meio desse caos, de repente, Deus trouxe a sua luz. No meio disso tudo, o Senhor levantou, né, um vaso ali, um servo para nos trazer, assim. Então, o Wagner, ele veio primeiro, né, ele foi tocado pelo Senhor primeiro, e eu sempre fui muito resistente a isso, né? Uhum. Então, assim, ser crente para mim era algo que não passava pela minha mente, né? Não, era uma coisa, assim, inconcebível para mim. Seguir o Senhor, né, entrar numa igreja evangélica de jeito nenhum, né? Então, o Wagner ficou um tempão buscando sozinho, se batizou, e eu não aceitava de forma alguma, né? Cheguei até a fazer uma reunião familiar ali, né? Reuni meu sogro, minha sogra ali, né? E comentei com eles, assim, que o Wagner estava ficando maluco. Ele tinha começado aí numa igreja, que tinha se batizado, tinha atravessado em pleno meio-dia, todo molhado, com uma toalha no pescoço, se batizou, né? Porque a gente era bem no centro, onde a gente tinha esse comércio, né? Um restaurante. E ele foi ali 2h, 1h30 da tarde, se batizou lá na igreja. E veio caminhando, todo molhado, com uma toalha no pescoço. E eu achei realmente que ele tinha enlouquecido, né? E aí chamei meu sogro e falei, olha, não vou ficar muito tempo aqui, o Wagner pirou, né? E então, assim, logo depois disso, o Senhor, ele começou a tocar no meu coração, assim, com situações de apertar mais ainda, né? Até que chegou um dia, assim, eu sempre dizia para o Wagner que eu não aceitava, que ele não me convidasse, que eu não iria, né, porque ele cansou de convidar, e eu sempre, muito resistente, não quis. E as brigas aumentando cada vez mais, a gente tinha mais dificuldade, assim, na convivência, se ele dizia A, eu já dizia B, né, então chegou um dia, assim, que Mas só era meu aniversário. Vou te interromper um pouquinho. Você tinha alguma resistência a respeito de Deus? Não acreditava em Deus? Ou era questão, assim, da religiosidade mesmo? Achava que ir para a igreja e buscar a palavra de Deus era uma loucura, né? Você tinha tinha uma incredulidade em Deus? Tipo, não queria ajuda de Deus, do Senhor? Ou era alguma coisa, assim, um preconceito que a gente tem, né? Aquela resistência, assim, agora eu vou ser crente, né? Irmã, eu cria em Deus, né? Eu queria a ajuda de Deus, eu clamava pelo Senhor, né? Que Ele me auxiliasse naqueles momentos ali que estavam sendo difíceis, assim, pra gente enfrentar. Mas a minha resistência era com relação às experiências que eu tive com crentes, né? Com pessoas, né, que frequentavam igrejas, assim, que eu não via neles aquilo que a gente busca, né? Que é ver o Senhor. Então, para mim, assim, ser crente era algo, como que eu vou dizer? Era algo não verdadeiro, né? Não se via uma verdade, não havia uma conexão no que se falava com o que se vivia. Então, era essas experiências que eu tinha, né? Aquilo que a gente ouve através da mídia, né? Aquilo que a gente vê dos crentes, assim, que já há algum tempo buscavam o Senhor em denominações, que a gente tinha alguns parentes, né, conhecidos, amigos, então a gente não via neles, assim, um crer verdadeiro, né? Então aquilo ali, assim, para mim era uma resistência, eu não quero ser assim, eu não quero buscar Deus, assim, dessa forma, né, da boca para fora, assim, como a gente vê. Então a gente julga, que quando a gente olha para um crente, a gente quer ver a expressão de Cristo nele. Mesmo que a gente não entenda nada disso, que a gente não saiba, hoje a gente fala nessa linguagem, né, de querer ver Cristo na pessoa. Mas naquela época, assim, mesmo sem ter esse entendimento profundo, né, de ver Cristo na pessoa, é isso que a gente busca, né? E é isso que as pessoas aí fora querem ver. Elas querem ver Cristo através da nossa vida, mas eu não via isso. Então eu não queria isso para mim, né? Porque para mim ir numa igreja evangélica ou não ir era a mesma coisa. Então eu tinha essa resistência com relação ao testemunho, né? Mas não com relação a Deus, assim. Sim. E Deus, então, tocou o cabeça do lar para começar essa restauração familiar. O Senhor tocou ele, assim, e a esposa resistente, achando que ele estava ficando maluco, né? Mas ele estava numa loucura santa, né? A loucura de Deus, eu que estava fora mesmo. Mas naquele momento eu não via dessa forma, né? Então foi num dia, assim, muito especial, assim, para quem, né, tem
essa crença, assim, né, e vive pelos padrões do mundo, assim, que é o dia do aniversário, né, e era o dia do meu aniversário, naquela sexta-feira. E aí ele me pediu para eu que me arrumasse, né, que de tardezinha a gente ia sair. E eu pensei, né, para onde que ele vai me levar, porque a gente não tem dinheiro para ir em lugar nenhum, nem para jantar, nem para sair, assim, né, para onde que ele vai me levar. Passou, assim, pela minha cabeça que fosse alguma reunião da igreja, porque ele ia todas as noites para lá, né. E aí, de feito, né, quando a gente saiu de casa, assim, que a gente dobrou na esquina, assim, eu já sabia para onde ele ia me levar. Mas aí, como era meu aniversário, eu pensei, não vou brigar hoje, né, a gente briga todo dia, hoje não, né, vou ir. E aí fui, e foi a experiência mais incrível que eu tive, assim, com o Senhor, foi aquele primeiro momento ali, né. Foi na igreja sem querer ir, só por um motivo natural, mas naquele momento Deus capturou teu coração. Foi, irmã, porque a gente chegou lá, né, era um PDF naquela época, né, o Padrão Divino para a Família, e a gente chegou lá para assistir, a gente já chegou assim mais ou menos no horário, então não deu para conversar com ninguém, a gente já entrou, já sentamos, né, e naquele momento, assim, quando o irmão começou a falar e nos louvores, o Senhor já começou a falar comigo, tocar meu coração. E aí no final, irmão, quando o Senhor nos pede ali, né, pra gente compartilhar em 4 pessoas, ali em grupinhos de 4 no final, né, eu pude ver, assim, a alegria daquelas pessoas. Aquilo ali me cativou, porque eu vi uma alegria naquele lugar, uma esperança naquele lugar que já não tinha mais no meu coração. Então eu pude ver, assim, era uma verdade naquilo, né, aquelas pessoas, elas compartilhavam, assim, das suas dificuldades e compartilhavam daquilo que o irmão tinha falado naquela noite, assim, com uma verdade, e a gente não podia ficar junto com a pessoa que estava com nós. O irmão sempre pedia pra gente ficar com pessoas que a gente não conhecesse, então eu fiquei com 4 pessoas que eu nunca tinha visto. E eu me senti tão bem junto com aquelas pessoas. Eu me senti tão acolhida naquele momento ali, né? Porque a gente chega, assim, na casa de Deus cheio de feridas, né? Com ferimentos, muitos ferimentos sangrando, né? Porque a gente, no mundo, não tem esse socorro, né, que vem do Senhor. Então, quando eu cheguei ali, eu senti, assim, o Senhor já fazendo curas no meu coração. Já no primeiro momento, assim, porque eu vi uma esperança para minha vida. Que não tinha mais, não tinha no casamento, não tinha no financeiro, né? Eu só via, assim, que tinha que acabar tudo, né? Que a gente tinha que se separar, que não tinha nenhuma esperança pra gente mais. No mundo não tinha, né? E então ali eu vi essa esperança. Eu vi esse amor, assim, saindo dos irmãos, porque a maneira como eu fui acolhida naquela noite, assim, foi algo que a gente hoje não costuma ver na igreja, mas em nome de Jesus a gente há de voltar a ver esse amor, assim, Amém. Fluindo, né, para aqueles novinhos que chegam, assim. A gente nem sabe lidar, irmãos, com os novinhos, a gente tem que clamar muito para Deus nos dar, assim, esse amor, né, porque naquele momento, assim, eu fui acolhida dessa forma, eu me senti, assim, sendo curada ali por Deus através da vida daqueles irmãos, e eu nem sabia o que estava acontecendo, eu só me senti muito bem naquele lugar, e tive vontade de voltar, né. Então, o fluir do Espírito e todo aquele amor que fluiu através dos irmãos quebrou a resistência que tinha no teu coração, quebrou, né, os preconceitos, aquilo que a gente imagina do que é igreja, do que vai ser uma reunião da igreja, porque há muitas pessoas que não querem nem ouvir falar de Deus e muito menos colocar os pés, né, num lugar assim, numa igreja, justamente por esse mau testemunho, né? Mas assim como há muitos médicos, há muitas várias pessoas assim, né? Que são mal intencionadas, né? Há também nesse meio pessoas que fazem as coisas de verdade, né? E no reino do Senhor também, né? Tem um mover dele que quer fazer aquilo que Deus quer, que é sério, né? E Deus, ele quer ver esse fluir nos nossos corações para capturar mais pessoas, né? Como é importante isso que você falou, de a gente ter um cuidado com as pessoas, né? Que é o fluir que o Senhor quer. Ele quer ver esse fluir nos nossos corações para receber a todos, né? E talvez eles nem falaram nada, né? Talvez eles nem falaram algo assim muito extraordinário, mas é aquele fluir, né? A presença do Espírito que quebra o jugo, quebra aquela resistência, né, que nós temos. E, Andréia,
continuando, depois dessa experiência, assim, como foi que Deus foi restaurando o lar de vocês? Porque eu acredito que esse é um ponto muito sensível. Muitas pessoas vêm para a igreja, né, com essa esperança de restauração familiar, porque é algo que hoje está cada vez mais sendo destruído, né? O maligno tem entrado nos lares e colocado em descrédito a questão família, né? Ministrando que a gente pode viver longe uns dos outros, destruindo toda a estrutura familiar, né? Porque a família vem de Deus, né? É plano de Deus. E como foi que você viu em Cristo, assim, essa esperança e como Deus foi trazendo essa restauração para vocês? Amém. O Senhor começou, então, primeiramente ali com perdão, né? Havia muitas amarguras no meu coração, creio que no coração do Wagner também, né? Então, o Senhor, a primeira coisa que Ele fez, assim, foi me levar para uma terapia, né? Dali eu já saí com uma terapia marcada para começar, me batizei na semana seguinte, na segunda terapia, a irmã falou sobre o batismo e eu já aceitei me batizar, já me ofereci, na verdade, né, para me batizar. E ali o Senhor começou, então, uma obra no nosso coração. Eu lembro, assim, que naquela época, hoje a gente tem um aplicativo que tá tudo na nossa mão, tudo com facilidade, né? Naquela época a gente saía de lá da terapia com umas orações impressas, né, em folhas, segundo o teu problema, né, a tua dificuldade. Então eu saí de lá com uma oração de casamento com problemas e uma oração da amargura. E eu lembro que eu chegava a fazer assim, 5, 6, 7 vezes por dia aquelas orações, né. Cada vez que eu sentia o meu coração apertado com aquelas lembranças, com as dificuldades, eu ia para a oração. E ali eu vi o Senhor me libertando, né, a cada dia, assim, o Senhor trazia libertação e aquele sentimento, aquela coisa ruim ia ficando mais enfraquecida dentro de mim, né. Sim. E eu lembro, assim, irmã, eu precisava de tanto socorro que eu cheguei em uma época, assim, nos primeiros momentos, logo depois do batismo, que eu fazia uma terapia por dia, porque eu morava em uma quadra da igreja. Então eu saía dos meus afazeres lá do restaurante e ia para a igreja, e aí a irmã me atendia, ela era sempre a mesma irmã, né? Eu esperava se ela estava em terapia e ela me atendia de novo, assim, porque o caso era muito sério, eram muitas feridas, né? De muitas brigas, falava tudo que tu pensava, então tinha muitas feridas para serem curadas ali, eu precisava muito da palavra de Deus, né? E a irmã compartilhava, assim, muito a palavra, a gente lia muito a palavra. Então aquilo ali, eu saía dali, assim, me sentindo suprida. Então eu lembro que sábado e domingo não tinha terapia, né? E eu descobri onde a irmã morava, e eu ia até a casa da irmã pedir socorro. Então é algo assim que hoje, né, a gente muitas vezes não tem paciência de atender uma ovelhinha assim todos os dias. Imagina o mesmo problema todos os dias. E aí ela descobre o teu endereço e vai na tua casa te pedir socorro, e a irmã nunca me negou socorro. Todas as vezes que eu busquei, né, sem socorro, aquela irmã movida pelo Senhor ali, ela me auxiliou, né. Então eu chegava de uma forma, né, endemoniado com aqueles pensamentos, e eu saía de lá de outra forma, né. E ela batia muito na palavra comigo. A gente lia assim a palavra, chegava a ler 4, 5 capítulos. Então era muita palavra. Então ali o Senhor foi dando a vitória, né, no nosso casamento também. A gente foi, teve uma situação assim que a gente sentou, né, e confessamos um para o outro todos os nossos pecados, tudo que a gente tinha feito. Você pediu perdão, né? E ali naquela noite o Senhor fez uma restauração dentro de nós, assim. Então a gente havia o restaurante já há mais de ano que a gente queria vender e não conseguia, não tinha comprador, não aparecia quem comprasse, a gente acumulando dívidas. E eu era muito resistente com a parte financeira também, né? Embora eu tenha aceitado me batizar, eu lembro assim que eu sempre dizia, né? O dia que me falarem de dízimo nessa igreja, eu vou embora, né? E aí eu lembro que eu fiquei mais de mês indo nos cultos e ninguém falava de dízimo, nem nos cultos eram falados. Na verdade, eu queria ouvir, porque era a solução para os meus problemas também, né? Mas ninguém falava. Então, teve uma noite, assim, ali no cinema, que uma irmã compartilhou um testemunho dela sobre dízimo, né? E eu entendi. Então, ninguém me pregou. Houve um testemunho de uma pessoa, né? Com relação ao dízimo. E eu cheguei, assim, no restaurante, estava escuro, né? Ainda só com aquelas geladeiras de bebida ligada, assim, à luz. E eu me ajoelhei ali e pedi perdão para Deus, né? Pelos meus pensamentos errados com relação à palavra, por tudo que eu tinha falado.
e que eu não tinha condição de dizimar nem ofertar porque eu não tinha renda, né? Mas que se Deus me desse a oportunidade, eu iria fazer, né? E aí eu lembro, assim, que foram as primeiras experiências que eu tive com o Senhor, assim, muito grande, porque o meu pai mora no interior e naquela época não tinha telefone, né? Então ele me mandou por um vizinho lá uma quantia que ele tinha vendido, um boizinho lá que eu nem sabia que eu tinha, era um valor, assim, naquela época grande, né? Um valor, na época, assim, pra época era um valor muito alto, eu nem sei hoje, assim, quanto seria. Mas na época eram R$300, né? E aí aquela pessoa chegou lá de fora com aquele valor e eu peguei aquilo e pensei, não sei o que fazer com isso tudo, né? E aí eu fui pra palavra. Sim. Né? Eu compartilhei com o Wagner e fui pra palavra. Ele disse, a hora, né? E eu fui, o Senhor me deu Atos 2:42, eu nunca tinha lido Atos 2:42. E ali o Senhor dizia que, né, os apóstolos, né, recebiam, as pessoas vendiam tudo, suas propriedades, tudo que tinha, entregavam aos pés dos apóstolos. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu faço o que, Senhor, com esse dinheiro, né? Entrego tudo lá pro irmão, dou dízimo e oferta, o que eu faço? Aí eu fui pra minha autoridade, ele disse pra mim, não sei, é contigo e com o Senhor. E eu marquei uma terapia para falar com o irmão Sérgio, né, o que eu tinha que fazer com aquele dinheiro, porque eu não tinha entendido. E aí eu cheguei lá na terapia, falei para ele que eu tinha recebido do Senhor a palavra, a quantia que eu tinha, e eu saí de lá decepcionada, porque o irmão não me disse o que fazer com aquele dinheiro. Ele só me disse assim, irmã, a vida do Senhor vai crescer rápido em ti. E eu saí de lá sem uma resposta. Aí eu lembro que eu parei assim do lado do gasofilácio, que ficava pro lado de fora da salinha dele, né? Coloquei uma quantia lá de dízimo, né? Coloquei uma quantia de oferta. Comprei uma Bíblia para mim que eu não tinha. E o resto eu entreguei pro Wagner quando eu cheguei em casa. E aquele valor deu exatamente para pagar uma conta de água que a gente tinha atrasado lá no restaurante. E a partir daquele momento ali, irmã, o Senhor fez uma obra assim tão grandiosa. Porque uns 2 dias depois o irmão Sérgio aparece lá no restaurante bem cedinho da manhã e pede para orar lá dentro. Sim. O Wagner estava no mercado, eu estava sozinha, e ele pediu se ele podia orar lá dentro do restaurante. E eu fui na cozinha, né, querendo agradar ele, fazer um café pro irmão. Quando eu voltei lá, ele já tinha orado e já tinha ido embora. E eu nem vi o irmão sair, né? E aí, quando o Wagner chegou, eu contei, olha, o irmão Sérgio esteve aqui, orou, foi embora, eu nem consegui me despedir dele, só fui na cozinha pegar um café, quando eu voltei ele já não estava mais. E a gente vendeu o restaurante em 7 dias. A gente conseguiu vender por um valor, assim, que a gente tinha pedido maior do que, né, o valor normal, assim, porque a gente pensou, né, se alguém pedir para baixar, a gente consegue baixar e sai no valor que a gente quer, né? Não. Com uma margem. A pessoa que foi comprar o restaurante, ela pediu ele de porta fechada, com tudo que tinha dentro, que a gente não tirasse nada lá de dentro, não pechinchou o valor e nos deu o valor que a gente pediu, assim, em dinheiro, né? E foi pro namorado de uma ex-funcionária nossa, que a gente teve que demitir ela por não conseguir pagar. E ela, esse namorado, então, presenteou ela com o restaurante, né? Que ele era dono de uma empreiteira que estava vindo para Cachoeira na época e acho que ele queria, né, dar de presente para ela e a gente saiu no lucro, né? O Senhor usou isso para nos abençoar ali naquele momento e a gente vendeu, assim, a gente saiu daquele sufoco, daquele desespero que a gente estava. Então, o Senhor, ele abriu todas as portas com uma liberação de perdão, um conserto familiar, né, que foi feito, e um acerto com relação a dízimos e ofertas. Né? Então, o Senhor abriu todas as portas. Tudo que a gente queria estava tudo fechado, porque o nosso coração estava fechado para a verdade. Né? No momento que a gente abriu para a realidade de Deus, o Senhor operou e fez a obra. Que bênção. E às vezes a gente está tão endurecido, né? E é como diz a palavra lá em João 8:32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, sempre que a gente obedecer a palavra, Deus sempre vai honrar, né? Então, todos vocês que hoje possam estar passando, né, por alguma situação, dificuldade financeira, problemas familiares, o Senhor, como diz esse versículo, né? O Senhor não está com a sua mão encolhida, né? O Senhor está próximo, basta a gente ir dar o primeiro passo, buscar o Senhor, que Ele com certeza vai nos dar essa vitória, assim como a irmã Andréia compartilhou conosco. Nós vamos fazer um intervalo e nós já voltamos, aguarde. Janela do Céu.